Olá, alma querida! O que temos feito com a nossa Gaia? Quais são os cuidados que temos tido com os nossos pensamentos, as nossas emoções, para que o planeta, que tem hoje 8 bilhões de habitantes, possa vibrar em uma psicosfera que seja favorável à nossa sobrevivência nessa nova era que se inicia, de modo mais pacífico, mais harmonioso e mais conectados com o Evangelho do Cristo. Essa e outras reflexões é o que a nossa querida, amada benfeitora Marta vem hoje, sexta-feira, 2 de setembro de 2002, nos trazer pela psicografia de Marcel Mariano, quando ela nos diz assim: o século de ouro, assim denominado por historiadores, tendo em vista a presença do estadista Péricles, foi de marcante passagem na construção da Grécia, especialmente em Atenas. Ocorreu cerca de 5 séculos antes de Jesus. Meio milênio depois, o surgimento da mensagem cristã dividiria a história em duas e estabeleceria um marco inolvidável, fendendo o muro da evolução humana na Terra para sempre. O renascimento europeu, o advento da reforma protestante, o iluminismo e o enciclopedismo, a Revolução Francesa foram tantos outros acontecimentos que deixaram marcas indeléveis nos delicados tecidos da trajetória do homem sobre o mundo. Em pleno século XX, 2 grandes guerras, o uso de artefatos nucleares e a conquista da Lua foram outros marcos de impacto em diversas áreas do conhecimento. Ora, experimenta-se a convulsão das estruturas políticas, religiosas e psicológicas do planeta, afetando diretamente seus 8 bilhões de habitantes. Ocorrências de grande porte sacodem periodicamente a mole da sociedade dos encarnados, como se a divindade anunciasse, por grandes cataclismas, a renovação do orbe, o arrancando de um estágio de primitivismo e barbárie para um incerto momento mais à frente. Por toda parte, incertezas e medo, inquietação e anarquia. Aos poucos momentos de alegria se seguem meses de sombras e aflição, onde fenômenos destruidores, naturais ou provocados pela intenção humana, se fazem agentes de amargura e luto, impondo deslocamento das massas de povo da zona de conforto. Pandemias e guerras localizadas eclodem em meio a ingentes esforços pela paz, e a corrida armamentista, que parecia superada, volta a ser destaque no cenário do cabo de guerra entre nações industrializadas e detentoras de ogivas de alto poder destrutivo. Enquanto o cenário político mundial se nos afigura um xadrez complexo, onde um Estado busca aplicar o xeque-mate no adversário, aparentemente triunfando, o desassossego parece convulsionar as culturas, fazendo surgir em períodos próprios manifestações antes impensáveis. Revoluções dos costumes, revisão de teologias bolorentas, adoção de novos paradigmas nas artes e nas ciências, mudança de estética corporal, ofertando a homens e mulheres novos espaços de apresentação do corpo como veículo de prazer sexual, resgate de alguns comportamentos considerados ultrapassados e a abolição de outros tidos como obsoletos. Fronteiras físicas são diluídas na virtualidade, distâncias são superadas por engenhos de alta tecnologia e a ciência médica logra triunfos invejáveis a cada dia. Sem menosprezo a tão importantes acontecimentos, ainda persiste no cenário da vida terrestre o menosprezo ao imigrante, a intolerância religiosa, o terrorismo financiado por estados teocráticos e a vulgaridade dos comportamentos alcança níveis chocantes. Cada dia traz uma surpresa que fascina e 2 que chocam. Ora se vislumbra que o homem avança a passos de gigante, em outros momentos tem-se a impressão que ele volve ao clima medieval. A hediondez de alguns crimes, que até algumas décadas passadas chocava a sociedade, começa a se banalizar, gerando uma estranha sensação de indiferença por parte de muitos que começam a perder a capacidade da indignação.
A grande maioria simplesmente reage a estímulos, devolvendo violência a alguma agressão sofrida. Uma minoria age, pensando antes de atuar. A dependência das máquinas, cada instante mais sofisticadas, tem amolecido a capacidade de muitos, os apalermando diante do cenário de horror que ora assalta a serenidade social. Teorias de mudanças surgem pela manhã e evaporam no entardecer. Discursos inflamados parecem incêndio em pólvora seca. Muitos acham que chegamos no limiar da evolução histórica e doravante rumaremos para o caos total. Outros situam o atual momento como limite entre um ciclo e outro, a se instalar em meio ao pandemônio mundial. Quais certezas sustentar em plena convulsão? Se a barca planetária tem seus mastros instalados no seio da tempestade destruidora e a marujada parece enlouquecida no olho do furacão e as vagas medonhas surgem como goelas insaciáveis, prenunciando o fim, para onde ir e a quem buscar ajuda? Um poderoso filtro parece selecionar quem fica e quem desembarca. As próprias placas tectônicas parecem vomitar a ingratidão e a rebeldia dos filhos da Terra, depois de milênios de exploração predatória, ora culminando numa intoxicação sem precedentes. De veias entupidas por esgotos e o ar empestado de gases venenosos, Gaia reage em estertores descomunais, buscando restaurar o equilíbrio violado pela ação humana descontrolada. Um abismo parece se abrir, devorando incontáveis de uma só vez, e em outros momentos age de maneira paulatina, metódica. Ter segurança emocional, lucidez religiosa e fé raciocinada são ferramentas imprescindíveis nesse momento amargo e difícil da conjuntura mundial. Buscar a construção de pontes que possibilitem aos extremos o diálogo nas bases da concórdia e da cooperação. Aceitação das diferenças, ofertando acolhimento e simpatia a quem optou por diferentes caminhos. Capacidade de resiliência, utilização da tecnologia de comunicação para insuflar esperança em tombados, ânimo a caídos e otimismo em contumazes pessimistas. Dilatar a própria visão além das ocorrências materiais, buscando observar que, depois das grandes contrações, a matriz terrestre pariu uma nova sociedade que se refez na utilização dos escombros deixados pelas civilizações que desapareceram. O caos de um período era apenas a arrumação para um novo tempo. O ônibus sacudiu os passageiros, mas não tombou do viaduto, chegando à estação de destino, onde alguns vão descer e outros subir, prosseguindo a viagem. Para os cristãos, não pode haver qualquer instante de dúvidas ou incertezas. O Cristo preside os rumos terrestres, autorizou e acompanha com seu amor infinito as mudanças ora sentidas e prosseguirá amparando suas ovelhas fiéis, as guiando em segurança para uma nova Jerusalém. Berço é simples alfândega de entrada. Túmulo, estação de regresso. A vida prossegue, o bem triunfa e o amor cobre sempre a multidão de equívocos. Sigamos, pois, otimistas e cheios de bom ânimo. Jesus espera. Muita paz e até domingo, se Deus quiser.